de número 8. Perdão, capítulo de número 12. João, Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo de número 12. É onde vamos fazer a leitura e meditação da palavra de Deus nesta noite. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhes, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não repartiu aos pobres? Ora, ele dizia isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Dai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Meus amados irmãos, eu fiz a leitura completa, porque eu espero ser sucinto na explanação dessa palavra, onde, com o gesto desta mulher, a irmã de Lázaro e de Marta, chamada Maria, eu quero falar um pouco sobre atos de um verdadeiro adorador. Se tem uma coisa que Deus agrada, é de um verdadeiro adorador. Jesus disse que o Pai procura pessoas para adorar e para adorar em espírito e em verdade. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que o verdadeiro adorador, ele é dotado de gratidão. A gratidão é uma das características do verdadeiro adorador. Essa mulher é um exemplo disso. No versículo de número 2, diz que aquela família organizou uma ceia, uma refeição para a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa ceia, fica bem entendido, que é mais um gesto de gratidão, de reconhecimento pelo que Jesus tinha feito para aquela família, quando ressuscitou Lázaro de entre os mortos depois de 4 dias. Percebe-se e acredita-se que não foi a primeira vez que Jesus foi àquele lar. Talvez nem foi a primeira vez que eles fizeram uma ceia para Jesus. Mas esta aqui em particular, ela é cheia de significados, porque é a primeira ceia, banquete, jantar, que eles estão oferecendo ao amigo Jesus, depois do milagre significativo que Jesus fez a favor daquela família.
tanto Lázaro como Marta, e principalmente dentro desse contexto, Maria, demonstram-nos claramente, através desta palavra, de que o verdadeiro adorador, ele é dotado de gratidão. Eles estavam movidos pela gratidão e queriam fazer algum gesto que fosse um testemunho desta gratidão pelo que eles haviam recebido da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, quando lemos o versículo de número 3, nós aprendemos que o verdadeiro adorador, ele é cheio de iniciativa. Quando todos estavam ali reunidos e estavam celebrando aquele banquete, e a essa altura estavam os homens sentados à mesa, está escrito no versículo de número 3, então Maria, tomando. Isso demonstra iniciativa. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro. Essa expressão, essa frase, então Maria tomando, mostra que a iniciativa foi dela, total. Ela não foi orientada por outra pessoa. Isso nasceu no coração da própria Maria. Ela achou que não era suficiente aquele jantar, aquele banquete, que aqui está sendo chamado de ceia. Ela queria oferecer algo mais, porque afinal de contas, Jesus tinha feito algo tão extraordinário, Jesus tinha feito algo tão significativo, e é claro que todos que reconhecem a obra maravilhosa de Jesus em nossa vida, sabem que por mais que a gente faça, a gente não vai fazer o suficiente, pois grandes coisas, como dizem, tem feito o Senhor por nós. Mas ela queria fazer algo a mais. Então ela teve a iniciativa de pegar, segundo o versículo de número 3, uma libra de unguento de nardo puro para derramar e ungir os pés do Salvador. É engraçado que a ação de adorador não se discute. Iniciativa de adorador não se discute. Ela buscou aquilo que ela tinha e considerava de maior valor. E ela não quis consultar a opinião de ninguém. E se percebe pelo texto que se ela tivesse consultado a opinião de alguém, talvez ela tivesse encontrado barreiras para adorar a Deus como ela gostaria, para adorar a Cristo como ela gostaria. Então ela, calada, em silêncio, cheia de iniciativa, tomou esse vaso e sem reservas ela derrama aos pés do Salvador. Então, em primeiro lugar, este texto nos ensina que o verdadeiro adorador, ele é dotado de gratidão. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que o verdadeiro adorador, ele é cheio de iniciativa. Ainda no versículo de número 3, em terceiro lugar, esse texto também nos ensina que o verdadeiro adorador gosta de dar a Jesus o que tem de melhor. Essa mulher, ela, segundo o versículo de número 3, a parte B do versículo de número 3, diz que quando ela tomou o vaso com nardo puro, e com essa iniciativa maravilhosa de ungir os pés de Jesus, está escrito que ela
derramou sobre os pés do Salvador um vaso, um nardo de alto valor, segundo consta no texto sagrado, de alto valor, demonstrando que ela não estava apegada a algo, apesar de ser tão valioso, e o fato de querer derramar e ungir os pés de Jesus com algo tão valioso, demonstra o seu real interesse de oferecer a Jesus o de melhor. É o que nós observamos no versículo de número 3, quando diz que o unguento, o nardo puro, era de muito valor, de muito preço, era caro. Há quem diga que uma quantidade desta que Maria derramou nos pés de Jesus equivale a 1 ano de salário. Há quem diz isso, 1 ano de salário. Há quem diz também que muitas vezes as moças, elas ajuntavam o dinheiro e investia no nardo puro, geralmente para usar na véspera de seu casamento. Era algo muito valioso. E além do valor financeiro, tinha também um valor sentimental. Mas Maria não quis nem saber o preço. Ela achou que Jesus merecia o que ela tinha de melhor, e ela estava disposta a derramar aos pés de Cristo para adorá-lo, porque aqui é um gesto de adoração, de honra aquilo que ela tinha de melhor. Eu gosto muito de ver essa parte. O versículo 5 também diz que o nardo era de muito preço, tinha um valor muito grande. Mas quando eu leio o verso, a segunda parte do verso 3 e o verso de número 5, que fala do valor do nardo, e isso mostra que o verdadeiro adorador dá a Jesus o que ele tem de melhor, o que ele tem de melhor, de mais sagrado, de mais especial. Eu me recordo do que disse o salmista Ezequias, o rei Ezequias, que também escreveu salmos. E um dos seus salmos é o salmo de número 116. No salmo 116, ele demonstra gratidão pelo grande benefício recebido da parte de Deus. Vocês sabem que o rei Ezequias esteve enfermo. Ele esteve à beira da morte. Chegou ao ponto do profeta Isaías, filho de Amós, profetizar dizendo que ele morreria e não viveria. Aí tem todo um processo de oração, de choro, de apresentar a Deus o seu memorial. E aí Deus usa o mesmo profeta dizendo que restauraria a saúde do rei, que acrescentaria anos de vida para o rei, que lhe daria vitória contra os seus inimigos. E aí no Salmo 116, Ezequias salmodiando e glorificando a Deus, ele diz no versículo de número 12, é uma interrogação na verdade: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma interrogação. Ele certamente, depois de raciocinar, de analisar as coisas, de observar o valor que foi a obra de Deus realizada ao seu favor, ele diz: o que eu poderia oferecer a Deus que fosse tão valioso para equiparar o que ele fez por mim? E eu gosto de observar essa palavra porque nem o ouro, nem a prata, nem as pedras preciosas do mundo inteiro
seria suficiente darmos a Deus em oferta, e seria ainda assim suficiente para recompensá-lo o que ele fez por nós. A grande maravilha de Deus por nós não tem preço, por isso que a Bíblia diz que é pela graça. Porque se por merecimento nós nunca chegaríamos e alcançaríamos um valor tão extraordinário de um favor, que é esse favor que Deus fez por nós, que é o favor tão imerecido, por isso que é graça. Mas, consultando a minha consciência, e me utilizando das palavras de Ezequias, interrogando para mim mesmo, para a minha alma, dizendo: que darei eu ao Senhor? O Senhor tem curado as minhas enfermidades. O Senhor tem me cercado de bênçãos e de maravilhas. O Senhor tem abençoado a minha família. O Senhor tem abençoado os meus dias. O Senhor não poupou nem mesmo Jesus, o seu Filho amado, e deu por amor a nós, para me perdoar e para te perdoar de todo o pecado. De fato, mesmo que nós tivéssemos toda a prata, todo o ouro e toda a pedra preciosa do mundo, ainda estaríamos vazios para presentearmos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas, ainda assim, entendemos que devemos dar ao Senhor o que nós temos de melhor. Se nós vamos adorá-lo através do cântico, que isso seja feito da melhor forma possível e com toda a intensidade possível, não importando o método, mas que todo método que eu escolher para adorar a Deus, que eu faça isso com intensidade, com verdadeira devoção, que eu faça isso sem nenhuma reserva. Observem bem que Maria, quando ela pegou o nardo de alto preço, demonstrando que o verdadeiro adorador, ele dá a Cristo aquilo que ele tem de melhor. Ela não quis saber o preço que lhe custou, quanto tempo trabalhou para adquirir aquele bem. O que ela queria era adorar a Jesus com o que ela tinha de melhor. E ela estava disposta a abrir mão do que tinha de mais caro em casa para honrar a Jesus, porque uma vez que o nardo é derramado, ele não volta mais. Mas para honrar a Jesus pela sua obra maravilhosa. Então adore ao Senhor com o que você tem de melhor. Ofereça a Jesus aquilo que você tem de melhor. Não dê a Cristo o resto das coisas, mas aquilo que seja de primeira, de mais especial. E isso vai glorificá-lo, vai agradá-lo, e o nome dele será exaltado para sempre. Aleluia. O verdadeiro adorador, em quarto lugar, ele muitas vezes é alvo de críticas. Nem sempre o verdadeiro adorador vai ser aplaudido. Na verdade, na maioria das vezes, ele será criticado. Para que fazer isso? Quem não é adorador não entende e começa a interrogar: precisava fazer isso? E para que ser o melhor nardo? Não poderia ser o inferior? Por que ela deu algo de tão preço? E precisava derramar por completo? Por que não derramou só uma gota? Quem não adora não entende o valor da adoração, por isso critica. Já vai para o culto de novo. Hoje já é dia de oração de novo. E tem que cultuar de novo. E vai ofertar de novo. E vai dizimar esse mês de novo. Porque quem não é adorador não entende o valor da adoração. Porém, o verdadeiro adorador não se detém pelas críticas.
ele continua adorando. Ele continua adorando. Ele pode ser criticado, mas ele continua adorando, porque ele sabe o valor e a dignidade que tem aquele que vai ser adorado. É isso que nós vemos quando lemos na palavra de Deus. No versículo de número 5, diz que Judas criticou o gesto daquela mulher. Mas olha de onde saiu a crítica: de Judas. Você vai dar ouvidos à crítica de alguém do nível de Judas? Judas está dizendo: mas que desperdício. Olha o valor que Judas deu à pessoa de Jesus nesse momento. Olha o valor que Judas deu ao gesto desta mulher nesse momento. Ele considerou que aquele gesto, ao invés de ser santo, de ser sagrado, de ser um ato de adoração, de qualidade, ele entendeu que aquilo era nada mais, nada menos do que um exagero, do que um desperdício. E está escrito aí no versículo de número 5, ele vai dizer assim: por que não vendeu? E aí ele dá uma de misericordioso, mas João diz que de misericordioso ele não tinha nada, diz que ele era ladrão. Porque ele vai dar uma de misericordioso dizendo: deveria, ao invés de ter derramado aos pés de Jesus, vendido para dar aos pobres. Mas o autor do texto diz que nada pensar em pobres, porque ele era um homem malfeitor, ele era ladrão, ele tinha um defeito no seu caráter. Então, observem bem, que ao invés de ser elogiada pelo seu gesto, por Judas, ela foi criticada. O verdadeiro adorador, ele muitas vezes é criticado. Para que dar glória assim tão alto? Para que levantar essa mão? E tem que orar mesmo de joelho? São inúmeras as formas de sermos criticados pelo nosso gesto de adoração. Mas enquanto Judas está, me permita aqui a expressão, enquanto Judas está resmungando, Maria está adorando. Aleluia. Enquanto Judas está resmungando, Maria está adorando, e o cheiro do perfume está tomando toda a casa, e o nome do Senhor está sendo glorificado, e Jesus está se agradando da adoração de Maria. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O verdadeiro adorador não se pode deixar dominar pelos gritos laterais. Os seus olhos devem permanecer para frente, aonde está o alvo da sua adoração, Jesus de Nazaré. Judas está na lateral dizendo: não faça assim, não era para fazer isso, mas ela está olhando para Jesus, derramando o perfume aos pés de Jesus e dizendo: ele é digno, a honra é para ele, a glória é para ele, tanto que ele fez por nós. Ainda não seria suficiente, mas é o que eu tenho de melhor. Eu não tenho o que dar mais, não posso dar mais, então vou dar o que eu posso. Estou oferecendo a ele o que eu tenho de melhor, louvando e adorando a Jesus. Aleluia, aleluia. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, além de entendermos que na prática o adorador, ele muitas vezes é criticado, a Bíblia conta outras histórias. Quero citar só mais uma. O próprio Davi, que foi criticado por Mical, sua própria mulher, quando ele trouxe novamente para Jerusalém a arca de Deus. Era um feito extraordinário. Trazer a arca depois de mais de 20 anos, pelo menos 20 anos, que a arca ficou fora de Jerusalém. A arca era o símbolo da presença e da justiça de Deus para Israel. Davi foi buscar a arca no meio do caminho, porque eles erraram a forma de trazer. Deveria ser sobre varas de arcácia, sobre os ombros de levitas. Ele preferiu trazer sobre um carro de boi.
E aí o boi tropeçou, a arca foi para cair, Uzá foi pegar a arca, morreu na hora. Davi ficou muito preocupado, deixou a arca na casa de Obed-edom. E depois de um tempo agora, bem orientado, Davi vai buscar a arca como Deus almejava. Diz que a cada 6 passos, aleluia, que eles davam, eles prestavam um culto e um sacrifício a Deus. Porque era uma realização extraordinária. E quando finalmente a arca de Deus entrou em Jerusalém, aí Davi não aguentou. Não é todo dia que a gente faz isso. Mas tem dia que a alegria extravasa. Não é todo culto que a gente faz isso, mas tem culto que a alegria extravasa. E aquele dia Davi dançou. De tanto júbilo, de tanta alegria. Diz que ele bailava. Era a sua forma de extravasar a alegria, porque a presença de Deus estava voltando para Jerusalém. Mas ele não foi aplaudido por sua mulher. Diz que ele foi criticado por ela. Foi chamado de como que menino. Um rei agir dessa forma. Cadê a postura do rei? Mical não entende o valor da glória de Deus. Mas o verdadeiro adorador, às vezes, ele extravasa porque ele entende o valor que é a glória de Deus. Então, o verdadeiro adorador, muitas vezes, ele é alvo de crítica. No versículo de número 7, nós aprendemos que o verdadeiro adorador, olha que coisa maravilhosa, o verdadeiro adorador terá toda a atenção de Jesus. Se tem uma coisa que faz Deus se virar e prestar atenção, é uma adoração com interesse, com verdade. Quando lemos o verso de número 7, quando Jesus se pronuncia dentro desse acontecimento, Jesus disse: pode deixar ela fazer como ela está fazendo. Deixai-a. Jesus está dizendo: eu estou gostando. Porque senão ele poderia dizer: não precisa, filha, pode parar, deixa para lá. Mas ele diz: não, pode deixar, continua. Porque o verdadeiro adorador, ele atrai a atenção de Deus. Ele mesmo foi quem falou, dizendo: o que essa mulher está fazendo é um ato que nunca será esquecido. Outras coisas que aconteceram na reunião logo serão esquecidas. Olha que coisa interessante. Mas o ato de adoração, esse será lembrado para sempre. Então, quando nós adoramos a Deus, como disse Jesus em João 4:23, em espírito e em verdade, nós atraímos a atenção de Deus, se volta para nós. Por exemplo, louvor é uma forma de adoração. O louvor é uma forma de adoração. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando alguém louva ao Senhor, quando alguém adora ao Senhor, que seja por intermédio de um louvor ou de outro gesto, Deus vem e habita ali. É por isso que eu acho que a prisão que Paulo e Silas estavam presos tremeu em um terremoto, movendo a base, abrindo as portas, quebrando as cadeias, porque o corpo estava dolorido, as marcas da vara estavam no corpo inteiro, foram envergonhados, chicoteados, presos injustamente, por fazer a obra de Deus. Mas quando começaram a adorar, não importa se é no palácio ou se é na prisão, Deus entra lá. Usando uma linguagem humana, Deus está dizendo: estou ouvindo
ou vendo um gesto de adoração e eu vou me aproximar, eu vou para lá. E quando Deus chega, o movimento acontece e o milagre é realizado. Muitos milagres foram realizados a partir de um gesto de adoração. A mulher cananeia mesmo, antes de receber o milagre, ela adorou. Porque a adoração, ela chama a atenção de Deus. E aquele que adora tem toda a atenção de Jesus. Glória a Deus. Toda a atenção de Jesus. E em último lugar nessa noite, quero dizer para os verdadeiros adoradores: valorize toda oportunidade que você tiver de estar diante de Jesus. Não venha para nenhum culto desapercebido. Nunca execute um louvor desapercebidamente. Faça sempre com interesse, com dedicação, com prestação de honra, com oferecimento de um presente, como derramar de um unguento precioso. Nunca perca a oportunidade. Se vocês observarem as palavras de Jesus, Jesus anunciou aqui a sua morte. Jesus está dizendo, esse gesto é uma purificação. E ele vai dizer, ainda repreendendo Judas, dizendo, existem momentos que é momentos de acudir os pobres, mas existe um momento que é momento de dedicar tudo para a adoração, porque os pobres sempre existirão. Falando da forma física, Jesus diz, mas eu nem sempre estarei aqui com vocês. Aleluia. Talvez essa seja a última ceia, seja o último banquete, seja o último culto, a última live. Quem sabe daqui a pouco o Senhor nos levanta do seu trono de glória e abre os céus e arrebate a sua igreja para estar com Ele nas mansões celestiais. Todo culto cultua como se fosse a última oportunidade de culto. Toda vez de entrar a um templo, entre como se fosse a última oportunidade de adentrar um templo. Faça isso com intensidade, com verdadeira devoção. É o que Jesus está dizendo, a mim nem sempre tereis. Ele está dizendo, Lázaro, Marta, Maria, nem sempre eu vou vir aqui na casa de vocês para jantar com vocês. Por isso que Maria aproveitou a oportunidade para adorar com intensidade. Vai que essa seja a última vez que ela seja feita com intensidade. Eu quero encerrar nesta noite dizendo que todo tempo é tempo oportuno para adorarmos. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Quero citar de forma muito breve, só mesmo como citação. 2 que me chamam muita atenção. De tantos. O primeiro está no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Quando Deus anunciou a morte do filho de Davi. Diz que Davi não comeu, que Davi orou, que Davi jejuou, que Davi pediu, que Davi clamou. Não teve jeito, o menino morreu. Quando disseram para Davi, o menino morreu, diz que Davi se banhou, se ungiu, vestiu vestes limpas e entrou na casa de Deus para adorar. O segundo exemplo é o exemplo de Jó, capítulo de número 1. Jó perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens, estava próximo de perder a saúde. Quando ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou.
dois momentos de homens que estavam inteiramente confrontados pelas lutas. Inteiramente confrontados pelas lutas. Eu citei um exemplo no momento que Davi adorou, em momento de vitória, de conquista. Citei um outro momento que ele adorou em um momento de perda. Não adorou pela perda, mas adorou a Deus, que é digno de honra em todo tempo, na conquista e na perda. E o exemplo também de Jó, que adorou a Deus não pela perda, mas adorou a Deus, que é digno de honra em todo tempo, em tempo de ganho e em tempo de perda. Seja um verdadeiro adorador, porque Deus se agrada e procura tais que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém. Amém. Se você entendeu essa palavra, você pode glorificar a Deus aí no seu lar, onde quer que você esteja, se é na Smart TV, se é no celular, onde quer que você esteja adorando a Deus, cultuando a Deus conosco nessa noite, você louve ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus com o Ministério Aleluia. Eles vão se aproximar novamente. E enquanto eles louvam ao Senhor, eu quero que você traga na sua memória esse momento da palavra. Que você considere esse momento que nós meditamos, essa palavra que nós meditamos. E se volte para adorar a Deus nessa noite, em espírito e em verdade. Vamos continuar adorando. Existem muitas formas, mas vamos continuar adorando ao Senhor através do cântico. O Senhor é digno de ser adorado em todo o tempo, para a glória do seu nome. Amém.